E aí, pessoal, duas ótimas notícias neste sábado pela manhã. A primeira, Renato se mexe, se movimenta. Você vai entender as ideias de Renato para o jogo contra o Fluminense. E a outra, o presidente do Grêmio assume protagonismo em algo que vai mudar a vida do torcedor tricolor. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, MediaNet, internet 100% fibra ótica que você pode ter na sua casa e com desconto por ser aqui do canal do CCD, R$ 69,90. Isso, você tem na MediaNet, internet de verdade, em muitas cidades do interior. Você que é de Santiago, tem MediaNet. Você é de Porto Alegre, tem MediaNet. De Canoas, cidade da MediaNet, você tem MediaNet. E praticamente todo o estado você pode ter internet de verdade, 100% fibra ótica. Entre no vídeo e conheça a MediaNet. Gente, tenho duas boas notícias. Eu diria duas grandes notícias para a gente começar o nosso sábado. O time do Grêmio, que Renato finalmente resolveu mudar, e essa notícia aqui. Grêmio lidera a reunião com órgãos federais e estaduais para solucionar problemas da comunidade no entorno da arena. O presidente Alberto Guerra se reuniu com o ministro Paulo Pimenta e com o prefeito Sebastião Melo e finalmente colocou um ponto para resolver os problemas do entorno da arena. Desde o habite dos prédios, que há 10 anos são quase que marginalizados ali perto da arena, como também a ponte, a saída para freeway, o saneamento básico. A promessa é que em 30 dias, essas soluções sejam resolvidas. Claro que a ponte não vai ficar pronta em 30 dias, mas vai se ter uma solução. O habite daqueles prédios e a regularização de muitos das casas que estão no entorno da arena vão ajudar muito as pessoas ali. Muito as pessoas ali. E essa, finalmente, é uma ação protagonizada pelo Grêmio, com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e do Ministério Público. Porque o ministro Paulo Pimenta falou, o Ministério Público Federal também está vinculado aqui. Então, que se faça. Mas, aplausos. Era tudo que nós queríamos e que nós pedíamos durante muito tempo. Aquele Terra de Gremistas que tu tá vendo ali, ele nasceu para ajudar exatamente essa comunidade. Exatamente para ajudar essa comunidade. Desde a rifa que a gente está fazendo para ajudar, até outras ações que a gente coloca para ajudar aquela comunidade. Pois, finalmente, isso parece ter, pelo menos, quebrado algumas barreiras. Infelizmente foi diante da tragédia, mas é uma grande notícia que a gente coloca aqui para vocês. A outra notícia também é muito legal. Renato vai mudar o time para o enfrentamento contra o Fluminense. Tenho algumas informações do treinamento. E começo isso dizendo que Renato chamou jogadores da base para compor o treino. 2 em especial, um meia, Cheron, e um extrema pela direita, que joga com o pé esquerdo, chamado Alisson. Tem mais um menino também, que agora me esqueci. Mas, dentro disso, o que eu tenho para falar para vocês está vinculado ao esquema tático. Renato vai abrir mão do 4-2-3-1, vai fechar o time e o Grêmio vai ser mais competitivo. Linha de 4, não tem muita escapatória. Reinaldo, João Pedro e os zagueiros. Gustavo Martins e Rodrigo Eli devem ser os zagueiros para o jogo contra o Fluminense. Marquezinho é o goleiro. Até aí não tem muito o que fazer. Tem que ver se o Jeromel está à disposição, vai estar bem. Não tem muito o que fazer aqui. Tá? Na defesa não tem. Eu colocaria o Fábio na lateral esquerda, mas o Renato vai seguir com o Reinaldo.
Mas do meio para frente, muda tudo. Primeiro, Dodi centralizado e 2 médios volantes. Edenilson e PP. Um tripé de volantes. Não o Edenilson na ponta direita. Um tripé de volantes. Transição para marcar com 7 jogadores. Pêndulo na marcação. Por vezes o Edenilson é o primeiro homem. Por vezes o PP é o primeiro homem. O Dodi sai na caça dos jogadores. Ótimo, Renato. Quem é o camisa 9 do Grêmio? Cristaldo. Cristaldo é o homem mais avançado, que quando o Grêmio tem a bola desce para fazer a articulação, não tem tanta responsabilidade de marcação, até porque ele não marca, não adianta pedir para ele fazer o que ele não faz. E o Renato entendeu isso. Quem está na frente? Treino de ontem, Gustavo Martins e Pavon. Sai do time o Galdino, sai do time o JP Galvão. Excepcional notícia. Era só isso que nós pedíamos para o Renato. Abre mão desse esquema, Renato. Abre mão disso, cara. Isso não nos levou a lugar nenhum e não vai nos levar. Estava nos levando, inclusive, para a segunda divisão. Esse time é um time que pelo menos vai se defender. E eu não estou nem aí colocando o jogo do Fluminense como pedra fundamental para a recuperação do Grêmio. Não. Eu estou dizendo que neste esquema nós vamos ser mais competitivos em todos os jogos. O jogo contra o Fluminense é um jogo pontual. O Fluminense desesperado, tem jogadores melhores que o Grêmio. Nós temos que ter muita humildade. E o Renato começou a entender isso. E trabalhou dessa maneira ontem. E parece que todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Segue ainda o departamento de futebol atrás de reforço. Fez proposta para um jamaicano. Tudo isso a gente já sabe. Tudo isso a gente já sabe. Mas não é isso que está em jogo aqui. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui é essa ideia de recuperar o Grêmio. Recuperar o Grêmio. E isso tem que ser feito dentro do campo. E o Renato leu isso. Leu isso. E mudou o time. E amanhã o Grêmio vai estar diferente. E o torcedor, que até agora tem um engajamento muito baixo para o jogo em Caxias, 6 mil torcedores apenas compraram ingresso, 16 mil é a carga de ingressos para o jogo e apenas 6 mil compraram, dando ideia, assim, de uma desconfiança muito forte com relação ao Grêmio. O jogo é contra o Fluminense, às 4 da tarde em Caxias do Sul. Ou seja, nós temos que ter mais gente. Gente, a hora é do Grêmio. Não é a hora do presidente Guerra, do Antônio Brum. Eles estão trabalhando para ganhar também. Não pensem que não. A gente critica, sim, porque o trabalho não é bom, sim. Mas é o Grêmio. É o Grêmio. Tá ali, cara. É o nosso coração. É a nossa paixão clubística. É o Grêmio que está em jogo. Era essa a relação que nós precisávamos colocar. Então, quem puder ir ao jogo, eu não vou poder ir ao jogo, vou estar trabalhando na Rádio Gaúcha, e depois tem o bate-bola, e depois tem a live, eu não vou poder ir no jogo. Mas, como eu queria ir? Como eu queria ir? Exatamente para deixar claro que uma coisa é crítica pontual a trabalho, e a outra coisa é o Grêmio. O Grêmio precisa estar acima das pessoas. E isso serve na hora de se incomodar e na hora de torcer. Ninguém pode deixar de torcer para o Grêmio por causa das pessoas. E ninguém pode torcer para o Grêmio por causa das pessoas. A gente torce pelo Grêmio e pro Grêmio. E a gente fica triste pro Grêmio e pelo Grêmio. É assim. Então, não vamos criar isso e vamos lotar o centenário. Vamos fazer
esse mutirão para recuperação. Hoje eu consegui trazer duas grandes notícias por aqui. Vocês concordam? César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.